O que os oftalmologistas precisam saber sobre o futuro quase presente do crosslinking? O crosslinking ele está mudando, principalmente nas últimas décadas, e a maioria dos oftalmologistas ainda não entendeu o real impacto disso na prática. Se você trata ceratocone, isso daqui não é só uma atualização. Isso vai mudar a indicação, isso muda a técnica, isso pode mudar até mesmo o mercado nos próximos anos. E eu vou abrir aqui meu relatório porque atualmente o crosslinking corneano ele é a única opção terapêutica com ampla aprovação, com a capacidade de desacelerar ou até mesmo interromper a progressão do ceratocone. E nas últimas 2 décadas, principalmente, o crosslinking passou de estar naquela fase de precisar provar a sua eficácia com inúmeras tentativas para extrapolar as suas indicações clássicas. O paradigma mudou, A paquimetria mínima de 400 não é mais um impeditivo, por exemplo. E além disso, a técnica mais rejeitada pelos oftalmologistas, que é com o epitélio, recentemente foi aprovada pela FDA e está nesse momento já sendo comercializada nos Estados Unidos. Isso após outubro de 2025. Tá, mas então como que isso aconteceu? Pois bem, eu sou Jaqueline Ojeda e esse é o lugar onde você vai se atualizar em córnea, em cirurgia refrativa, em superfície ocular, mas antes que a gente siga para o assunto, já se inscreve aqui no canal para você não perder os vídeos semanais com revisões clássicas das principais notícias em oftalmologia. Desde sua introdução, principalmente na Europa em 2003 e a aprovação nos Estados Unidos em 2016, o crosslinking levou a uma redução de aproximadamente 5 vezes na indicação de transplante de córnea em pacientes que tinham ceratocone. Super expressivo, é um marco na doença. Mas, embora ele não tenha como objetivo corrigir o erro refrativo, a maioria dos pacientes apresenta um aplanamento corneano entre 1 a 2 dioptrias e, em alguns casos, acontece até regressão progressiva do K máximo ao longo dos anos de pós-operatório. Mas apesar dessa eficácia, o crosslinking EPIOF apresenta algumas limitações super relevantes, incluindo recuperação lenta, a dor no pós-operatório, que é o terror dos pacientes, a formação de haze e o risco de complicações como ceratite infecciosa, que é rara, mas ainda assim pode acontecer porque o epitélio está aberto. E é aqui onde eles pensaram em aplicar o crosslinking transepitelial ou EPI-ON, ou seja, uma alternativa menos invasiva ao protocolo tradicional. Aqui, quando você preserva o epitélio, você reduz o tempo de recuperação, a dor no pós-operatório e o risco de complicações como essa infecção ou haze que ainda pode acontecer e pode dar perda grave de visão nesses pacientes, Acontece que os principais estudos EPI-ON, que tiveram o início dos seus testes ali em 2009, tiveram limitações importantíssimas relacionadas à baixa penetração da riboflavina no epitélio. Isso comprometia a eficácia do procedimento e nunca conseguiu ser comprovado, nada que teria sido aprovado aí. Acontece então os primeiros estudos relacionados ao crosslinking EPI-ON, que tiveram início em 2009, e eles tiveram algumas limitações importantes relacionadas ao quê? Baixa penetração de riboflavina no epitélio intacto, o que comprometia totalmente a eficácia desse procedimento. O que tinha-se de opção era tentar driblar esse epitélio, adicionando alguns componentes que aumentam a penetração da riboflavina, mesmo com esse epitélio intacto. E favoreceram aí principalmente a geração de oxigênio no estroma, que é muito consumido durante o procedimento de crosslinking. Então essas 2 vertentes vieram como opção para você favorecer a ação do EPI-ON. E é aí que entra a plataforma aprovada no final de 2025 pela FDA, pela Glaukos, o chamado EPIOXA. Aqui, a Glaukos gerou uma riboflavina modificada bioquimicamente para penetrar melhor e adiciona inclusive um óculos que fornece um oxigênio suplementar para o paciente durante o procedimento. O principal estudo, que foi aí um estudo de fase 3, multicêntrico, randomizado e controlado por placebo, incluiu 312 olhos e foram os dados principais aí que foram utilizados pela FDA. Os olhos foram randomizados para receber ou o EPIOXA ou um tratamento placebo, uma simulação de um crosslinking, por exemplo, e o desfecho primário que eles queriam provar era a eficácia considerada uma mudança média no K máximo desde o baseline até o mês 12 após 1 ano de acompanhamento. Foi estabelecido um SPA, que é um protocolo especial entre a Glaukos e a FDA, que definiu que o estudo seria considerado bem-sucedido se a diferença entre os grupos tratamento e o controle tivesse relevância estatística,
com uma diferença de K máximo de pelo menos uma dioptria. Ok, e o que o estudo mostrou? Primeiro, a Glaukos reportou que o estudo sim atingiu sucesso no desfecho primário, esse desfecho especificado aí pela FDA, demonstrando uma melhora relevante e estatisticamente significativa no K máximo ao longo desses 12 meses em relação ao baseline entre os dois grupos. E os principais efeitos colaterais eram o incômodo e hiperemia, que foi a mais comum. Ok, e quanto à tolerabilidade do Epioxa? De forma geral, a terapia foi super bem tolerada, mas não teve diferença entre os dois grupos, então em termos de incômodo referido pelo paciente, foi muito parecido. Pula para outubro de 2025, quando a gente teve a aprovação da FDA pelo Epioxa, e se tornou então a primeira plataforma Epion que mostra a eficácia e é aprovada para o tratamento de ceratocone. O Epioxa HD, ele tem duas concentrações do princípio ativo de crosslinking, que é a riboflavina. Durante o procedimento, primeiro se aplica o Epioxa HD, que é a riboflavina 0,23%. Ele é aplicado primeiro, seguido do Epioxa, que é 0,17%, como segunda parte ali do regime de adesão dessa riboflavina pelo epitélio. Seguida da luz UV, que continua sendo aplicada, mas aqui por 11 minutos. O uso do oxigênio suplementar, através do óculos, também ajuda a superar a limitação de oxigênio e a alcançar melhores resultados, aproximando-se então dos resultados que a gente tem com o protocolo EPIOF. A indicação pela própria fabricante é adultos e pacientes pediátricos a partir de 13 anos, sendo que os estudos mostram que pacientes com efeitos mais pronunciados acontecem em jovens, ou seja, menores de 30 anos tiveram melhores resultados. O que é sensacional ter essa opção. Analisando a bula do Epioxa, ele traz aqui como contraindicação pacientes afásicos e pseudofásicos, pela certa proteção da luz UV em relação à retina. Agora, a grande discussão é a respeito do custo desse procedimento. E aqui a gente fala um pouco sobre o cenário de mercado, como eu gosto de falar em todo vídeo. Eu sou membro da Sociedade Internacional de Córnea, que une esses especialistas de córnea no mundo todo, e existe um grande debate principalmente com quem já recebeu a oferta da Glaukos de comprar o aparelho. O custo médio por procedimento é $78 mil. E mais importante do que isso, teve um salto de $4 mil para 78, ou seja, esse custo talvez não seja real para o paciente, porque tem a questão de reembolso, de plano de saúde e tudo mais, mas ainda assim, né, existe uma mudança estrutural muito perigosa em dois pontos que vale muito a pena você prestar atenção. Primeiro, a possível retirada do EPIOF pela Glaukos. Então, a Glaukos pode passar a não oferecer mais atualização de software para o aparelho EPIOF e também a não fornecer riboflavina para o EPIOF comum. Isso é especialmente importante nos Estados Unidos, onde a Glaukos tem a maior parte do mercado. Segundo, entrada na optometria. Então, a Glaukos está com um marketing muito pesado com optometristas nos Estados Unidos. Inclusive, eles foram os maiores patrocinadores do Congresso Nacional de Optometria lá. Então, está gerando um grande debate se caminhar oferecendo o tratamento da Glaukos realmente é o melhor, tanto para o paciente, porque sai muito caro, como para os oftalmologistas. Se você percebe que essas mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido, esse é exatamente o tipo de atualização que você precisa fazer ser parte da sua rotina. E quem não acompanha isso agora vai acabar tomando decisão baseada em um cenário que já mudou, tanto na sua indicação, que por mais que o Epion não seja ainda a realidade no Brasil, ele vai chegar, como também de você estar a par do custo real desse procedimento, do que está sendo debatido nos Estados Unidos e até da sua aplicação na vida real, porque eles trazem um debate da sociedade de córnea, né, na sociedade internacional, mas também é uma realidade nossa. Pensar que o Epion não vai ser um protocolo padrão ouro, vai continuar sendo EPIOF, mas ainda assim para os pacientes que não podem se submeter à desepitelização ou que não são muito colaborativos, ele poderia sim entrar como uma opção. É aí que eu chamo a sua atenção para sempre se manter atualizado e por dentro, não só do mercado, mas das evidências científicas em oftalmologia, em córnea e cirurgia refrativa. Não tem como ficar para trás, principalmente em uma era que a informação ela é de fácil acesso. Isso tudo você consegue com muito mais detalhes dentro do Córnea Plus. Mas
Vale por hoje nossa discussão, você já está agora por dentro do protocolo EPION de Crosslinking, que já é realidade nos Estados Unidos. Vamos aguardar até ele chegar no Brasil. E agora você só precisa deixar seu like e se inscrever no canal, porque semana que vem a gente tem mais um vídeo.